Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma partida do torneio de candidatos 1971, jogado aqui entre Mark Taimanov e Robert James Fischer, o Bobby Fischer. A gente tem um match de 10 partidas e aqui o melhor aí das 10 partidas vai avançar para a próxima fase. Então aqui são as quartas de final e quem avançar vai para as semifinais. E vamos dar uma olhada nas duas primeiras partidas que eu mostrei, duas vitórias do Bobby Fischer, como pode, né? Na largada assim, já duas vitórias com lance brilhante e tudo. E aqui então nós vamos ver a terceira partida e vou falar uma curiosidade sobre Bobby Fischer. Eu ouvi uma vez uma história de que Bobby Fischer havia tido aulas de russo para aprender a ler os livros russos de xadrez da época e tudo mais. É mentira, pessoal, ele não teve aulas de russo, ele aprendeu o russo sozinho, tá bom? Eu peguei essa informação do blog do grande mestre Rafael Leitão, e o Bobby Fischer, então, ele aprendeu sozinho o básico de russo e com isso ele lia e estudava realmente com muito afinco os livros e as revistas com publicações e ensinamentos de xadrez da escola russa, tá? Então, olha só o nível de comprometimento aqui, disciplina que o Bobby Fischer tinha. Ele aprendeu um novo idioma porque ele realmente queria ser o melhor jogador do mundo. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa partida então. Mark Taimanov de brancas, ele abre novamente, assim como na primeira rodada com o peão dama. O Bobby Fischer repete, cavalo em F6, temos C4 pelo Taimanov, G6, cavalo C3 e aqui mais uma vez o Bobby Fischer não vai para Grunfeld e vai para a defesa índia do rei com bispo G7. Por enquanto igual a primeira partida, E4, D6, cavalo em F3, roque, bispo em E2, E5, exatamente como na primeira partida, indo em direção ao centro, roque, e aqui, cavalo C6. A variante Taimanov da defesa índia do rei, olha só, né? Mais uma vez aqui o Bobby Fischer indo para essa linha contra o Mark Taimanov. A partida segue com D5 atacando o cavalo vai lá para E7 e aqui bispo D2, né? O ataque Korchnoi. Então, como pode, né? Agora tá explicado como pode o Bobby Fischer, um americano, está jogando perfeitamente aí o ataque Korchnoi, de acordo com os ensinamentos da escola russa, né? Então, realmente, ele foi muito ligeiro, né? Em aprender o idioma russo. Na época não tinha internet, nada disso, né? Então ele se virou aí para conseguir os ensinamentos. Cavalo E8, assim como na primeira partida, liberando o peão de F. Torre C1, F5. E aqui já um lance um pouco diferente. O Taimanov andou estudando, provavelmente com as suas equipes, planos diferentes da primeira rodada para tentar vencer. E aqui dama B3, então, saindo do que já havia sido jogado na partida anterior. E a gente já tem uma partida nova entre os dois aqui. B6, E por F5, G por F5. E mais uma vez essa ideia de cavalo G5 aqui pelo Taimanov. O Bobby Fischer segue normalmente, né? Uma vez que o peão de F já avançou para casa de F5, o cavalo volta aqui para F6. F4 foi jogado pelo Taimanov e aqui H6, então atacando o cavalo. E o Taimanov já estava preparado e faz lance F por E5, não retirando o cavalo, mas sim capturando o peão e atacando o cavalo do Bobby Fischer. D por E5 pelo Bobby e agora C5, olha só. O Taimanov andou aprontando aí, andou estudando, né? E vai para essa linha bastante diferente. A ideia, claro, é fazer um avanço com ataque descoberto e tentar ficar bem na posição, né? Por exemplo, se as pretas jogassem, não foi o lance jogado, mas se elas tivessem jogado peão por cavalo aqui, o Taimanov seguiria aqui com D6, abrindo um cheque descoberto. E depois de rei H8 ou rei H7, tanto faz, D por E7, dama por E7, recuperando aí a peça e ficando muito bem na posição, né? Poderia seguir aqui com peão por B6 ou até mesmo bispo por G5 e ficaria muito bem na posição. Por isso que nessa posição o Bobby Fischer segue normalmente aqui com cavalo de F por D5, tentando destruir esse forte centro aí das brancas, cavalo por D5. Cavalo por D5 e agora será que o Taimanov vai tirar o cavalo? Nada disso, C por B6, o Taimanov estudou direitinho aí a posição, né? Tá partindo para todas as ideias interessantes aqui na posição. Mais uma vez, olha que legal, né? Agora se as pretas capturam o cavalo, não foi o lance jogado, o Taimanov jogaria bispo por G5 aqui, acredite se quiser, né? Tentando desviar a dama da proteção do cavalo, ou enfim, esse cavalo ia cair com cheque, a torre ia cair na sequência.
Aqui as pretas iam ter que tentar jogar dama D6, mantendo a defesa do cavalo, e aí viria B7, dando um garfo aqui. Bonito, né? O Taimanov fez aí a lição de casa, mas o Bobby Fischer também é um jogador muito estudioso, muito genial, e ele segue simplesmente com A por B6, mantendo todos os temas existentes aí na posição. E agora, será que o Taimanov finalmente vai tirar esse cavalo? Não, o Taimanov segue com uma ideia muito legal aqui de jogar torre em C6. Esse lance tem a ideia de tirar a possibilidade do bispo jogar em E6. Então aqui, mais uma vez, ele está entregando o cavalo. O Bobby Fischer não captura esse cavalo novamente, mas se ele tivesse capturado, viria bispo C4. Olha que bacana, né? Agora as pretas não teriam o lance bispo E6 para tentar proteger o cavalo por conta da torre por E6, né? Bacana aqui a ideia do Taimanov. Ele faz esse lance então torre em C6, e mais uma vez o Bobby Fischer não captura esse cavalo e simplesmente vai se livrando dessas aflições da posição, simplesmente com rei H8. Para que se meter em problema? Rei H8, o cavalo continua ameaçado, e agora sim o Mark Taimanov finalmente tem que tirar esse cavalo daí. Cavalo em F3, mas agora é o Bobby Fischer que vai melhorando a posição de suas peças. Bispo B7. O Taimanov, para não voltar essa torre aí, para não admitir que, enfim, esse plano não deu certo, segue firme aqui com torre G6, mantendo aí a torre numa posição bem ativa na posição, no tabuleiro. E agora, cavalo em F4 aqui pelo Bobby Fischer, abrindo a diagonal do bispo, atacando o bispo de casas claras, colocando esse cavalo na quinta horizontal, com um cavalo bem perigoso, atacando a torre, atacando todo mundo, praticamente forçando aí a sua captura. Bispo por F4, E por F4 e agora torre D1. Taimanov busca a iniciativa, ataca aí a dama do Bobby Fischer. O Bobby Fischer contra-ataca agora o bispo aqui de E2. Torre E6 protegendo a torre, muito bem protegida aqui pela dama. E agora dama C5 ganhando um tempo importante, é cheque. O rei vai para F1 e agora a torre de A em D8, o Bobby Fischer brigando pela coluna D. Torre por D8 e aqui o Mark Taimanov vai para essa ideia de dama aqui em A4. Claro, coloca pressão aqui no peão de F4. A partida segue agora com dama C1 cheque, rei em F2. E o que jogar nessa posição de negras, né? O Bobby Fischer vai para um lance que exclama aqui na posição, o melhor lance da posição. Bispo em F8, olha só, né? Então a ideia aqui, o rei está cortado, essa dama na fileira do fundo incomoda demais. E o bispo em F8 quer vir para C5, colocando o rei aí em problemas, talvez até com ataques de checkmate. Veja a força desse peão de F4, agora segurando também a casa de E3, segurando a casa de G3. Esse peão também é um herói aí da posição. A partida segue com B4, impedindo aqui desesperadamente o cheque em C5. E agora mais um lance fantástico do Bobby Fischer. Bispo em E4, olha só, criando um bloqueio aqui na torre. A dama está ameaçando uma entrada forte aqui em E3. A partida segue com torre E8, o Taimanov desesperadamente tenta trocar peças aqui. A partida segue com bispo C6 e olha só, esse é o Bobby Fischer, né? Complicando tudo, tá atacando a dama, tá atacando a torre, forçando praticamente aqui o lance dama por C6, né? Porque, ou enfim, torre por D8 também seria possível, com ideias de continuar atacando em F8, mas de qualquer maneira vai haver perda de material. Dama por C6 foi jogado, dama por C6 e torre por D8. O Taimanov, né, prefere pelo menos aí capturar uma peça e uma torre pela sua dama e continua com a pressão aqui em F8. A partida segue com dama em F6, protegendo o bispo e contra-atacando, torre C8 e agora dama em E7, protegendo aqui o peão e também ameaçando uma entrada forte em E3. Rei F1 não dando esse tempo e agora rei H7, já tirando o rei da fileira do fundo, liberando o bispo. Cavalo D4, ameaçando entrar aí na posição de diversas formas. Bispo G7, colocando aí o bispo em segurança, atacando o cavalo. E agora cavalo em B5, pressionando o peão de C7. Bispo em E5, protegendo o peão de C7, agora A3. E aqui dama D7. O Bobby Fischer consegue agora atacar. A torre está atacada, o cavalo também. No momento o cavalo está protegido, a torre vai lá para 8 e agora... mais um lance sensacional do Bobby Fischer aqui, F3, olha só, né? Um ataque muito instrutivo, abrindo realmente o outro bispo para poder jogar. G por F3 e agora bispo por H2, expondo mais o rei, né? Eliminando a cobertura de peões aí do rei. Rei G2 atacando o bispo.
O Bobby Fischer vai para uma combinação bacana agora com o lance dama G7 cheque, deixando o bispo. Na verdade não é bem um sacrifício, porque depois de rei por H2, dama em E5 cheque e o outro bispo está caindo. E depois de rei G1, o Taimanov faz esse lance, mas abandona aí a partida. Terceira rodada, terceira vitória consecutiva aqui de Bobby Fischer. Aqui realmente não dá mais, né? Aqui poderia continuar com dama por E2, provavelmente continuaria dessa forma. As pretas vão capturar esse peão, vão ter peões passados perigosíssimos. E as brancas não vão ter contra-ataque, né? No momento o cavalo estaria atacado. A partida poderia continuar com A4 protegendo o cavalo. C6 atacando, por exemplo, o cavalo D4 atacando a dama. Dama em E1 cheque, rei G2 e dama D2 cheque. E além de tudo, o Bobby Fischer aqui ganharia o cavalo, iria para um final completamente vencedor, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha só, pessoal. Que coisa! 98,1% de precisão para o Bobby Fischer. 90,8% de precisão para o Taimanov. Aqui 24 dos lances do Bobby Fischer foram os melhores contra 18 do Taimanov. 4 lances excelentes para o Taimanov, 2 excelentes para o Bobby Fischer, 4 lances bons para cada um. 9 lances aí de livro, 4 imprecisões para o Taimanov, 3 para o Bobby Fischer, 3 erros do Taimanov, nenhum erro aí para o Bobby Fischer, né? Então uma partida muito precisa. Se a gente olhar aqui o gráfico, realmente o Bobby Fischer dominou aí a partida, né? Claro, aqui em algum momento o Taimanov cometeu um erro. Vamos dar uma olhada aí, vamos voltar aqui para o tabuleiro e vamos dar uma olhada aqui nos pontos principais, né? Aqui o problema todo começou com torre G6, né? Então o Bobby Fischer jogou assim muito bem contra esse preparo do Taimanov, mostrou também que estava preparado. E aqui o Taimanov, acho que talvez a continuação que mais oferecesse para ele possibilidades de jogo, talvez torre E6 ou até mesmo uma ideia interessante com torre por H6, entregando qualidade aqui, mas conseguindo um ataque muito interessante. Esse bispo vira um monstro, uma vez que as negras não terão mais o bispo de casas escuras, e essa diagonal é bem perigosa, o rei do Bobby Fischer estaria exposto. Seria uma ideia bem interessante aqui para o Mark Taimanov. Provavelmente numa linha como essa, as pretas teriam que deixar mesmo a torre, jogar um dama E7, protegendo o peão central, conectando as torres e apostar, né, no avanço desse centro. O melhor, acho que as negras poderiam fazer realmente seria devolver material e fortalecer a posição e apostar nesse centro aí, né? Mas, enfim, poderia ter seguido dessa forma. Então esse foi o primeiro problema aqui do Taimanov. O lance torre G6 acabou não realizando muitas coisas. Um outro problema aqui na posição, depois desse psicologicamente esmagador bispo E4, né, ameaçando aqui dama em E3, entradas aí muito fortes na posição. Aqui talvez dama B5 segurasse um pouco mais a posição. Depois de, por exemplo, o bispo D5 atacando a torre, torre em E5 contra-atacando, a gente teria bispo por A2, né? E aí sim, se o Taimanov fosse para aquela ideia de torre E8, torre por E8, dama por E8, o Bobby Fischer poderia jogar de forma simples aqui, com dama E3 cheque, e depois de dama por E3, F por E3 cheque e rei por E3, estaria caindo o peão aqui de B4, né? Bispo por B4. Então, mesmo nessa linha aqui, as pretas já teriam vantagem, né? Um par de bispos nesse final, 2 peões passados e conectados, 2 peões a mais, né? E seria um final melhor com certeza aí para o Bobby Fischer. Então, aqui já nessa posição, o lance jogado foi torre E8, dama B5 seria um lance melhor, mas aqui a gente vê que já as pretas estariam melhores, né? E o terceiro erro do Taimanov foi nessa posição, mas as pretas já estão bem melhores. Aqui o lance jogado foi cavalo B5. Talvez cavalo F3 fosse um pouco mais sólido na posição, mas de qualquer forma, eu não tenho dúvidas que com uma dama aí no tabuleiro, esse forte peão aqui de F4, né, um bispo que tá para entrar, por exemplo, aqui em C3 fazendo pressão no peão, ou até mesmo em F6 segurando a entrada do cavalo, pouco a pouco aqui. Não tenho dúvidas de que o Bobby Fischer conseguiria ir melhorando aí a sua posição e acabar indo para uma posição vencedora. Mas o computador considera que o lance de cavalo em F3 seguraria um pouco mais e que cavalo B5 já partiu para uma vantagem decisiva aí para as negras, né? Então esses foram os erros do Taimanov, realmente muito poucos erros, né? E o Taimanov dizia isso, é muito difícil jogar contra o Bobby Fischer. O Bobby Fischer não comete erros, ele não dá espaço. A gente viu que o Mark Taimanov jogou com muita energia. É isso que dá... se a gente se colocar na posição do Taimanov, dá até uma certa angústia, dá até uma certa aflição, porque
Ele fez tudo que ele podia, ele preparou a abertura, ele buscou, ele deixou o cavalo lá em G5 por diversas vezes, ele jogou de forma ativa com torre C6, ele fez de tudo, mas o Bobby Fischer não cai nessas armadilhas, não permite ao adversário ficar melhor. Era muito difícil realmente de jogar contra o Bobby Fischer. Mas é isso, pessoal, esse é o final aqui da terceira rodada então do torneio de candidatos, terceira rodada, terceira vitória, Bobby Fischer contra Mark Taimanov. É isso por enquanto, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!